Irmãos, vamos apanhar nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 1. Lucas 24, 1 em diante. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou aqui. Irmãos e irmãs, eu gostaria de deixar uma nota nesta manhã, antes de nós fazermos a reflexão voltada ao tempo de lembrança do nosso amado Senhor na sua morte, mas deixar essa nota registrada, porque mostra-nos a palavra do Senhor aqui, que no primeiro dia da semana, quando aquelas irmãs foram ao sepulcro para colocar perfumes no corpo de Jesus, ao chegarem lá, encontraram a pedra removida e ele não estava mais lá. Por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Que notícia, amados irmãos e irmãs. Que preciosa notícia. O mais amável de todos os homens já não se encontrava mais no túmulo. O jardineiro da vida, o grande carpinteiro de Nazaré de mãos hábeis, já não se encontrava mais entre os homens, mas já gozava da presença do seu Pai. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. E hoje, em toda a história da cristandade, se lembra desse momento tão precioso, tão crucial. Mas nós vamos voltar um pouco na história e nós vamos focar ainda uma experiência do Senhor Jesus quando ele esteve em Betânia pela sua última vez. E esse registro encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 14, quando naquele cenário acontecia algo tão sublime, tão elevado, que eu creio que vai servir de incentivo ao nosso coração. Vai servir de motivação para todos nós expressarmos toda a nossa adoração a este nosso Senhor tão querido, tão amado. Então, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: por que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa obra para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Até aqui, depois nós vamos ver alguma outra passagem.
Eu venho crer, irmãos e irmãs, que dentre todas aquelas pessoas que se aproximaram do Senhor Jesus em todo o seu ministério, Maria foi aquela que mais se achegou perto do seu coração. Mesmo os discípulos que andaram com o Senhor Jesus por 3 anos e meio, até aquele momento, eles viram o Senhor Jesus fazendo tantos milagres, eles viram Jesus exercendo o seu poder de várias formas, andando por sobre as águas, fazendo milagres inimagináveis para o nosso próprio coração considerar. Mas ainda assim, aqueles discípulos não tocaram de modo profundo o coração do nosso Senhor Jesus. Mas nós vemos Maria que, de um modo especial, ela ia um pouquinho além do que aqueles discípulos foram. E aqui há um gesto tão maravilhoso, que ela pega aquele vaso de alabastro que continha um perfume tão raríssimo, tão precioso, o quebra e despeja todo aquele perfume sobre o nosso amado Senhor. Qual era a leitura que ela estava fazendo naquele momento do nosso Senhor? E qual era a leitura que os demais, todos os demais, incluso os discípulos, Judas, enfim, qual era a leitura que eles faziam do nosso Senhor? E quando a gente percebe esse gesto de Maria, a gente não tem como não tocarmos o coração dela, tocando o coração do nosso Senhor Jesus. Foi ela que teve o pleno discernimento da profunda dor que havia no coração do nosso Senhor. Ninguém sabia disso, mas ela o sabia. E é impressionante quando nós olhamos a experiência que Maria teve anteriormente com o nosso Senhor, nós vamos ver que isso já estava sendo construído. Eu vou fazer a menção da passagem, nós não precisamos abrir o texto, mas lá em Lucas capítulo 10, mostra-nos o primeiro encontro que Maria teve com o Senhor Jesus, quando o Senhor se dirigiu a Betânia e foi acolhido por Marta e Maria. Ali não aparece Lázaro, mas Lázaro fazia parte dessa família. E Simão o leproso poderia ser um dos parentes que envolvia todos esses amados ali de Betânia. Mas naquela oportunidade, Lucas 10 nos fala que Maria teve uma percepção. Ela sentou-se aos pés do Senhor Jesus, fixou os olhos nele e ouvia-lhe os ensinamentos. Maria viu algo naquele amado Senhor. Ela conseguiu enxergar além do que muitos outros estavam vendo. Então esse foi um momento de glória para Maria. Maria pôde experimentar um toque diferente no seu coração, pois ela discerniu quem era aquele que estava diante dela. Mas houve um outro momento na história desta irmã, que foi um momento de grandes tempestades na sua vida, de grandes e profundas trevas, de dor e de tristeza. E isso, como apenas vou fazer a menção para vocês examinarem depois, isso está relatado no Evangelho de João, capítulo 11. Quando o Senhor Jesus soube que Lázaro estava adoecido. Mas aonde ele se encontrava, ele permaneceu mais 2 dias, para depois ir para Betânia, e isso vai completar então 4 dias, e Lázaro já havia morrido, já estava sepultado. E este era um momento de profunda dor e de profunda trevas no coração de Maria, lógico, de Lázaro e também de Marta, e de todos aqueles que faziam parte dessa família. Nós sabemos que no quadro está relatado que, quando souberam que Jesus aproximava-se de Betânia, ele nem havia entrado ainda em Betânia, Marta, quando soube, saiu correndo e disse: olha, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo o que pedires a Deus, o teu Pai, Ele o concederá. Aí nós temos o desenvolvimento desse diálogo. Na sequência, Marta se afasta de Jesus e volta para a sua casa.
E olha só que detalhe, ela fala assim, o mestre está aí, falando para Maria, e ele te chama. Olha que coisa linda. O Senhor Jesus fala assim, chame Maria. Que coisa impressionante. E Maria foi, ainda Jesus não tinha entrado em Betânia. E repetiu as mesmas palavras de Marta, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Falou só isso. Jesus, quando ouviu estas palavras e observou que os demais que estavam com ela estavam extremamente comovidos, a Bíblia fala que Jesus turbou-se em seu coração. Ele agitou-se, comoveu-se de modo profundo e ficaram registradas as palavras mais lindas que a gente pode ter nas Escrituras, um texto mais curto. Jesus chorou. Jesus se agitou no seu coração, chorou. Aí depois ele ouve mais algumas expressões do tipo assim, será que este que abriu os olhos aos cegos não poderia impedir que este morresse? Novamente a Bíblia fala que Jesus agitou-se no seu coração e perguntou, onde ele está? Marta vai falar assim, olha, já é de 4 dias e já cheira mal. Jesus disse assim, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tire a pedra. E a pedra foi removida. E ele chamou, Lázaro, vem para fora. E ele foi. Mas todo esse processo de agitar do coração do Senhor, eu estava considerando no meu íntimo. Possivelmente ele estava tocando a morte. E ele iria tocar a morte de um modo especial depois. Mas ele demonstrou o seu poder, o seu senhorio, a sua absoluta soberania sobre a morte. Então chamou Lázaro para fora. Mas eu penso que ele, no seu íntimo, ele estava com o seu coração estendido àquilo que ele iria experimentar mais adiante. Então, Maria, quando ela quebrou aquele vaso de alabastro e derramou aquele perfume precioso sobre o Senhor Jesus, ela o fez porque ela sabia que ela estava diante de um amado Senhor. Ela estava diante de um soberano Senhor. Os seus discípulos, tanto é que se indignaram com aquela atitude de Maria, reprovando-a. Por que se desperdiçou esse tão caro perfume? Ele poderia ser vendido e ser dado aos pobres. Jesus fala assim, ela fez boa obra para comigo. E aonde o Evangelho for pregado, se deverá fazer esta nota em memória sua. Sabe por quê? O Evangelho precisa nos levar à adoração. Maria tocou o coração do Senhor Jesus. Os seus discípulos não tocaram. E havia dentro do aspecto de cultura naquela época algo muito interessante. Quando uma jovem, uma moça estava preparando-se para um noivado, ela passava por um longo período ajuntando em um vaso de alabastro, um vaso que é adquirido, ajuntando perfumes, e eram perfumes caros. E elas compravam e iam enchendo aquele vaso de alabastro. Porque no dia em que aconteceria o noivado, ela teria que ter um gesto. Ela deveria chegar com aquele vaso, quebrar aos pés do seu noivo e dizer assim, para sempre eu sou tua. Eu te pertenço agora. E quando esse perfume, então, ele contagiava, espalhava-se por todo o ambiente, significava, eu dou testemunho diante de todos, que para sempre eu sou tua, eu te pertenço. Era um gesto de amor. Aquele quebrar do vaso e o derramar do perfume era um gesto de amor. E quando aquele perfume invadia todo aquele ambiente, isso nada mais é do que uma expressão de adoração. O meu amor se extravasa. Isso é adoração. Isso é o que nós vemos aqui nesse quadro, nesse cenário em Betânia.
E aqui nós estamos dentro de um contexto que faltavam 6 dias para que o Senhor Jesus Cristo, então, fosse entregue, fosse julgado, enfim. E depois de ser julgado, sofresse o que sofreu para ser morto. Mas houve um outro quadro na sequência, que envolve esses 6 dias, que foi a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. E é interessante que na ceia, o Senhor, que é agora o anfitrião, no caso anterior ele foi convidado, aqui ele é o anfitrião na ceia. Então ele está junto com seus discípulos e mostra que ao quebrar o pão, eles deveriam fazê-lo sempre em lembrança dele, para que tivesse memória dele. Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para essa mesa, esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que estamos fazendo uma memória, uma lembrança do Senhor. Mas o que é memória? Lembra-se que Maria tocou o coração do Senhor Jesus Cristo. Pensemos num pai, numa mãe, pode ser, que tem um filho morando em terras distantes por muito tempo. E lá na sua casa tem uma fotografia. Aquele pai olha para aquela foto, ele enche o seu coração do quê? De emoção. Aquele filho não está ali, mas ela está trazendo lembrança ao seu coração. Aquela foto não serve para instruir a mente do pai, mas serve para tocar o coração do pai e da mãe. Então esse momento é um momento para o coração. É um momento que fala o nosso coração. É um momento que nós precisamos responder, quebrando os nossos vasos de alabastros para que expressemos o nosso amor ao Senhor. E isso possa contagiar o ambiente em adoração. Então é um momento especial. Tem mais uma passagem que eu gostaria de registrar para os meus irmãos, é Cantares de Salomão, capítulo 1. Cantares de Salomão 1, do versículo 12 ao 14. Nós sabemos que o livro de Cantares é um livro muito lindo, que é, na realidade, uma metáfora da relação de Cristo com a sua igreja, do noivo com a sua noiva. E aqui há muitas falas, tanto do noivo como da noiva. Ou em outras versões fala esposo e esposa. E esta fala que nós vamos ler é a fala da noiva em relação ao noivo. Então, Cantares 1, do versículo 12 ao 14. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquitel de mirra, posto entre os meus seios, como racimo de flores de rena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Irmãos, que o Espírito Santo abra os nossos olhos e coração para enxergarmos o que esta noiva está dizendo para o seu noivo. O rei está sentado à mesa, o nosso amado e soberano Senhor. Ele está à mesa. E a mesa é um lugar de absoluta comunhão e intimidade. É quando nós podemos desfrutar do calor um do outro. E aqui está ela dizendo, o rei está assentado à mesa. Aí o meu nardo exala o seu perfume. Ela então apresenta-se como uma resposta diante daquela comunhão com o rei, derramando o seu nardo, e o seu perfume então está contagiando aquele ambiente. Essa é a resposta imediata que ela tem por estar na presença do rei. Ela derrama o seu perfume. Mas veja que na sequência há uma expressão que eu gostaria que ficasse no nosso coração. O meu amado é para mim. O que o teu amado é para você? O que o meu amado Senhor é para mim? Você pode colocar 3 pontinhos e dizer tantas coisas. Ela vai dizer algo aqui.
é para mim um saquitel de mirra. Ele está falando, o meu amado é um saquitel de mirra posto entre meus seios. Mirra era um perfume extremamente raro e de alto valor. Um perfume realmente que contagiava o ambiente. Mas é interessante que, especialmente, ele era usado para embalsamar os corpos. E mirra fala de morte, fala de sofrimento. É impressionante. É como se ela dissesse que o seu amado realizou por ela uma obra tão maravilhosa, tão preciosa, quando lhe deu a sua vida por ela naquela cruz. Isso eu estou fazendo em metáfora aqui. E isso deve ser guardado em nosso seio. O lugar mais íntimo que nós temos é o lugar da preciosidade. Então, quando nós olhamos para o nosso Senhor, nós o vemos como um saquitel de mirra. Aquele que realizou por nós uma obra que é inimaginável no seu sentido de valor. Mas na sequência ela diz assim, como um racimo ou um cacho de flores de rena nas vinhas de Engedi, ou uma outra versão, oásis da fonte do Cordeiro. É o que quer dizer aqui. Como cachos de flores de rena nos oásis da fonte do Cordeiro, é para mim o meu amado. Fala-nos de um perfume que vinha das flores de rena, que é um perfume que é tão precioso, que uma grande porção destes cachos juntos, o seu aroma atingiria a média de 1 quilômetro à volta. Tamanha a beleza dessa flor e tamanho o poder de exalar o perfume. Assim é o nosso amado. Aqui fala-nos do poder da sua ressurreição. Que de fato, quando ele saiu da sepultura, toda a sua glória, toda a sua majestade foi manifesta, foi expressa. Mas aqui novamente aparece, o meu amado é para mim. Então, diante disto, nesta manhã, irmãos e irmãs, nós que somos os convidados do Senhor, nós podemos, cada um, diante dessa expressão, o meu amado é para mim, podemos completar, dizer, tu és para mim o meu Salvador, tu és para mim o meu Rei, tu és para mim, sabe, o mais desejável de todos, tu és para mim, enfim, o meu amado é para mim. É um tempo de adoração, é um tempo de louvor. Quero concluir dizendo algo para vocês. Observe que Maria, naquele contexto, no cenário em Betânia, ela não se preocupou em olhar para os discípulos, se eles estavam indignados ou não. Ela não precisou fazer ali um apelo ao Senhor Jesus Cristo, expondo os corações daqueles discípulos, corações orgulhosos, corações egoístas, corações que precisam ser trabalhados. Não, ela se preocupou em quebrar o seu vaso e para que o seu perfume fosse espalhado. Então, o nosso tempo aqui chama-se tempo de adoração. É tempo que toca o coração. É o tempo que nós acessamos a pessoa aos pés do Senhor Jesus e quebramos nossos vasos para que o nosso perfume de amor derramado sobre ele possa se converter em verdadeira adoração. Então, que o Senhor nos socorra nesta manhã, nos ajude através dos cânticos, através das leituras. Uma última observação. Quando o Senhor Jesus concluiu a ceia, a Bíblia fala que eles cantaram um hino. Os cânticos falam ao coração. Por isso que os cânticos fazem parte de todo esse tempo de ajuntamento, de louvor e adoração ao nosso Senhor. Porque fala também ao nosso coração. Mas nós podemos nos expressar, podemos ler e podemos cantar. Porque tudo que vamos fazer e estamos fazendo é para a honra e glória desse tão precioso Senhor que deu a sua vida por nós naquela cruz.
viemos aqui para fazer memória dele, para nos lembrar dessa tão grande obra que ele fez, pois ele é um tão grande Senhor. Vamos orar. Assim como Maria, amado Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti, tocando o Teu coração. Queremos quebrar o nosso vaso de alabastro num gesto de amor perfeito a Ti, ainda que de modo tão inadequado muitas vezes. Mas queremos que nosso perfume da adoração chegue ao Teu coração com sinceridade. Que todo esse tempo se constitua num tempo de alegria a Ti mesmo. Nós nos reunimos aqui para expressar a nossa adoração a Ti. Bendito sejas eternamente, amado Senhor. Louvado sejas. Amém.